Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Daniele Moreira e hoje eu trouxe para vocês uma receita saudável que nós vamos poder usar na Páscoa. Como eu falei, hoje nós vamos aprender uma receita saudável, esse cupcake de cacau. Essa receita, ela foi elaborada por mim, em um momento em que as minhas filhas, elas entraram nessa vibe, agora de malhar, de perder peso, de comer comidas saudáveis. Então, mãe, faz alguma coisa saudável, você só faz guloseimas que engorda, engordite. E aí eu resolvi elaborar essa receita saudável que foi aprovado por todos, apresentando os ingredientes para vocês. Hoje nós vamos usar a manteiga, que também pode ser substituído pelo óleo de girassol ou óleo de canola, que são gorduras até mais saudáveis, para uma receita saudável. Mas hoje vamos usar a manteiga. O açúcar não é o açúcar cristal, nem açúcar mascavo, nem açúcar demerara, nem açúcar refinado. É o açúcar que a gente chama o magro, fit. Uma colher de sopa desse açúcar substitui uma xícara do açúcar cristal. Vamos usar o açúcar mascavo, que é o açúcar mais saudável, entre o demerara, o refinado e o cristal. O açúcar mascavo é o mais saudável, é o tirado da primeira moagem da cana. Vamos usar o leite desnatado. Vamos usar ovos. Aqui estão as gemas e as claras estão aqui no outro bol. Vamos usar cacau 100%. Vamos usar 4 tipos de farinhas diferentes: a farinha de aveia, a farinha de amêndoa e a farinha de castanha de caju e a farinha integral. As farinhas, elas podem ser substituídas por outras, A farinha de aveia pode ser substituída por a farinha de arroz. Aqui você pode colocar farinha de amendoim, pode colocar só a farinha de amêndoa ou só a farinha de castanha. E a farinha integral também pode ser substituída por outro tipo de farinha, que seja saudável, Tudo dentro do padrão que a gente vai usar hoje de saudável. Fermento e, como todos os meus bolos, uma pitadinha de sal, que está aqui separado. Então aqui está o mise en place da nossa receita de hoje. Então hoje eu vou fazer algo bem diferente. Não vamos usar batedeira, não vamos usar liquidificador e vamos usar a munheca, a mãozinha. Mostrar para vocês que é possível fazer se você tiver só um bowl, um fouet ou pode ser uma colher também. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é bater as claras em neve e deixar separado. O que acontece? Quando a gente bate as claras em neve, ela tem a tendência de... Se você deixar ela e for fazer o restante da massa, ela vai desandando e perde aquela volume que ela fez. Então, para ela não perder esse volume, quando ela já estiver quase pronta, a gente vai acrescentar o açúcar, tá bom? Então, vamos lá. Então, ó, já tá ficando em neve. Aí a gente vai, ela já tá branquinha. Ela fica diferente da batedeira, A batedeira, ela tem mais potência e ela vai ficar mais clarinha. Então a gente vai acrescentar o açúcar. Olha, depois de batida, tá vendo? Ela fica bem branquinha. Eu vou deixar aqui reservada essa clara. Deixa eu tirar aqui. A gente deixa reservado. E agora nós vamos bater os outros ingredientes. Esse aqui vai entrar depois. Então, os próximos ingredientes nós vamos acrescentar aqui mesmo. Não precisa limpar não, que a gente vai... Tá sujo de clara, A gente vai usar aqui. Tem pouca coisa aqui. A gente vai colocar a manteiga. Nós vamos acrescentar a manteiga. As gemas, que estavam separadas. E o açúcar mascavo. E a gente vai bater. Se estivéssemos usando o açúcar branco, o refinado, a gente ia bater aqui até clarear. Vamos bater o açúcar
a gema e a manteiga. Então aqui a gente não vai precisar bater como as claras, né? Tem que ficar, a gente vai bater o suficiente para que incorpore os 3 ingredientes. Então, essa receita foi elaborada por mim, né? Eu geralmente faço na batedeira, estou fazendo aqui na mão, para mostrar para vocês que é possível a gente fazer na mão também, né? Mexendo com a colher de pau ou com o fouet. Então aqui, ó, a gente mexe. Gente, culinária, confeitaria, você precisa ter vontade, sabe? Quando a gente tem vontade de fazer algo e a gente vai e faz, a gente consegue fazer coisas maravilhosas. Eu estava vendo um programa essa semana e uma senhora, ela falou assim que fez uma encomenda de um bolo para o aniversário do filho dela e o bolo, quando chegou, estava intragável, ninguém conseguia comer o bolo. E naquele dia ela decidiu que ela não ia encomendar o bolo mais de ninguém, ela que ia fazer as receitas dela. E hoje ela é uma grande confeiteira, né? Ela começou a fazer para os filhos e para os parentes e hoje ela faz encomendas para todo mundo. Então é só você querer fazer. Às vezes você mora só, aí não tem os utensílios, posso fazer nada porque eu não tenho os utensílios, tenho que comprar. Você só precisa ter uma colher e um bowl, que é uma bacia ou um bowl, como você queira chamar, que você consegue, e usar a sua criatividade. Usando a nossa criatividade, a gente vai longe com qualquer receita e qualquer coisa que quisermos fazer na cozinha. Olha só como é que tá já. Tá vendo? Já tá bem misturado. Ele fica marronzinho por causa do açúcar mascavo. E tá bem cremoso. É isso que a gente quer, cremosidade e os ingredientes todos unidos. O que vai fazer agora? Estando essa parte pronta, agora é só concluir o nossa receita. Vamos agregar as farinhas agora. Não tem ordem, entendeu? A gente vai colocando as farinhas e vai acrescentando um pouco de leite. Aí coloca a farinha, um pouco de leite, mistura. Aqui, ó. Misturei a farinha integral. Tá bem macio. Aí agora eu vou colocar a outra farinha. Aqui tem amêndoa e castanha. Você pode usar só amêndoa, só castanha. Como eu falei, a farinha de amendoim. Então, vai da criatividade de vocês. Vocês podem substituir por farinha de coco, fica maravilhoso também. Aí, coloca a farinha. Como é uma receita mais light, não tem problema. É mais saudável, assim, né? Mais leve. Aqui, ó. Não tem problema de bater, porque ela não vai desenvolver muito glúten. Na realidade, quase nada, porque a única farinha aqui que ainda tem um pouco de glúten, é a farinha integral, mas pouquíssimo. Então, essa aqui não é uma receita que a gente pode chamar assim, sem glúten, sem lactose, porque ela leva o leite desnatado e ela leva farinha integral. Então, a gente não pode dizer, é uma receita sem glúten. Se você é alérgico, não pode. Agora, você pode adaptar totalmente essa receita para uma receita sem glúten e sem lactose. Você vai substituir o leite comum por leite de amêndoas. Você pode substituir a farinha integral por uma farinha que não tenha glúten, entendeu? E agora a gente vai colocar a farinha de aveia. Misturar, colocar o restante do leite. E, por último, o cacau.
não menos importante, mas o que vai dar o sabor do bolo. Aqui, ó. Olha como tá essa massa já, bem macia. Tá vendo? E aí a gente vai acrescentar o sal, que não pode faltar nas receitas da Daniele. Aprendi essa dica com a minha mãe. O sal, ele ressalta o sabor do bolo, né? Do doce do bolo, ele ressalta esse sabor. E você pode usar tanto nas massas de bolo, como também em doces que você estiver fazendo. Você pode acrescentar o sal, não vai tirar, não vai salgar, não vai tirar, ele vai apenas ressaltar. Agora, lógico, tem que saber colocar na medida certa, não pode ser também exagerar. Você coloca uma pitadinha, né, que é uma colherzinha rasa de chá, equivale a 2 gramas de sal, um pouquinho de sal. E por último, sim, antes de colocar o fermento, né, antes de colocar esse fermento, eu vou agregar as claras que estavam batidas em neve. Estão aqui. Então a gente vai aqui agregar essas claras. E vamos apenas envolver essa clara na nossa receita aqui, sem desmanchar esse volume que a gente deu nela, que isso é que vai ajudar também para a massa se desenvolver, para a massa crescer, de ficar mais leve. A gente vai só agregar aqui, ó, deixa eu segurar aqui o bolo, você vai agregar dessa forma. Terminou de agregar, viu que já tá todo, aí você coloca o fermento e conclui. Por que o fermento vai por último? Porque tem muitos fermentos que ao ter contato com a umidade, ele já começa a fazer efeito. E se você coloca o fermento antes, você vai perder o efeito 100% dele, vai ter só uma parte do efeito dele, né? Não vai ter o efeito 100% para fazer o bolo crescer. Fermentar. Como eu falei, nós vamos fazer cupcake. Então tá aqui as forminhas. Isso aqui é uma base de silicone, mas não necessariamente precisa ser de silicone. Tem elas de alumínio também, individuais, que você pode usar. Né? Hoje eu trouxe aqui para vocês essa de silicone. Tá um pouco manchada aqui, mas não tem problema. É o uso mesmo. Com o tempo elas vão ficando manchadinhas. E aí eu coloco aqui dentro dessa forma para apoiar. Forma de alumínio. Porque às vezes ela fica no fogão, que a gente for usar, ela não tem apoio. Eu uso esse medidorzinho para a gente colocar a massa do cupcake, né, nas forminhas. Quando você vai colocar, não pode colocar a massa até em cima, tá bom? Tem que deixar uns 2 dedinhos para preencher. Essa massa também você pode colocar numa forma grande, sem ser de cupcake, mas é uma massa ideal para cupcake, que ela fica bem levezinha. E a gente vai colocando um a um, sem encher muito, tá bom? Tem que deixar no mínimo, no máximo, uns 2 dedinhos, porque se colocar muito, ela vai crescer e vai ficar alto demais. Se você quiser decorar, aí vai ficar muito alto. Então, depois de colocar na forma, viu? Todos deram 12, 13, 14, 15, 16 cupcakes. Essa forminha aqui que eu falei pra vocês, que é individual, que você pode usar. Tá bom? A gente vai colocar no forno. Lembrando, quando começa a fazer o bolo, a gente liga o forno para pré-aquecer, né? 180 graus, 30 minutos, o nosso cupcake vai estar pronto. Enquanto o nosso bolinho tá lá no forno assando, a gente vai preparar aqui uma deliciosa cobertura para colocar em cima. Também com baixo teor de gordura, mais saudável. Lembrando a questão do forno, eu falei que era 180 graus, no meu forno, 180 graus.
Vai depender do seu forno, porque às vezes um forno caseiro, um forno elétrico, cada forno tem a sua temperatura. Então você vai adaptar ao que você já está acostumado a colocar para bolo. E se não está acostumado, você está começando agora, você vai aprender colocando sempre no mínimo 180 e vai aumentando se precisar ser mais forte, se precisar ser mais baixo. Mas normalmente é de 180 a 200 graus a gente já consegue colocar o bolo para assar, tá bom? E aqui a gente vai fazer uma cobertura, onde eu vou usar leite desnatado, o açúcar mascavo, o cacau 100% e o leite desnatado em pó. Além do chocolate em barra, que esse aqui vai ser acrescentado no final. Se você quiser, você pode acrescentar também o creme de leite light, tá certo? É uma opção. A gente, quando está na culinária, na confeitaria, você vai adaptando e balanceando os ingredientes e vai dar tudo certo. Então aqui, ó, eu vou colocar o leite. A gente vai colocar e vai levar ao fogo. Ele fica bem parecido com o brigadeiro. Quem não sabe, pensa que é brigadeiro. Aí coloca aqui o cacau. O cacau ele tem que mexer bem para ele poder desmanchar. O ideal seria misturar com leite em pó, porque aí ele desmancha mais fácil. E agora a gente vai mexer aqui até dar um ponto que dê para colocar em cima das cupcakes. Então aqui, ó, todos os ingredientes na panela e faltou um toque, que eu sempre falo que eu coloco nas minhas receitas, né? E eu falei para vocês hoje. É uma pitadinha de sal, bem pouquinho. Esse doce, essa caldazinha que a gente vai fazer, essa cobertura, ela não é muito doce, então a gente não pode colocar muito sal, só uma pitadinha mesmo, só para dar um realce, porque senão vai ficar salgado, não vai ficar doce, né? O sal ele ressalta. Então, minha gente, ele vai ficar bem parecido com o brigadeiro. O detalhe dessa receita que a gente fez hoje, do cupcake de cacau, é que ela leva algumas farinhas, como eu falei para vocês. E aí vocês podem estar se perguntando, né? Onde eu vou encontrar essa farinha de amêndoa? Onde eu posso encontrar essa farinha de castanha? Onde eu encontro farinha integral? Então, provavelmente, no lugar que você está, que você reside, né? Deve ter uma loja de produtos naturais. Se não tem, se for interior, é mais difícil encontrar. Mas na capital, nas cidades grandes, você sempre, hoje em dia, é normal você encontrar. Principalmente que tem muita gente agora mexendo, né, com comidas saudáveis. Cresceu muito essa área da gastronomia, da confeitaria saudável também. Então vocês vão encontrar nessas casas de produtos naturais. Vocês vão encontrar todos esses produtos que eu mostrei para vocês aqui hoje. Ok? Os ovos no mercado, né? Manteiga, até a manteiga você encontra em casa de produtos naturais. Tem uma manteiga chamada manteiga ghee, que ela é conhecida como mais saudável, né? Então vocês encontram lá. E vocês podem também substituir pelo óleo, como eu falei, também encontra nesses lugares, nessas casas. São produtos um pouquinho mais salgados, né? Se você for comprar um cupcake numa loja onde vende doces saudáveis, você vai ver que é um pouquinho salgado. Aí muitas vezes eu escuto as pessoas falando, reclamando, né? Ah, é muito caro essa comida, esse tipo de comida. Mas se você aprende a fazer, né, você vai economizar mais, vai sair mais em conta. E você também pode fazer para comercializar, né, na sua região onde você mora. Porque tem muita gente procurando esse tipo de alimentação hoje. Principalmente o doce, né, porque é mais difícil encontrar assim. Você vê o cupcake na vitrine de uma confeitaria, assim, bem bonito, recheado com morango em cima. Aí você fica desejando
E você pode fazer do mesmo jeito, ele sendo saudável. Então, ó, gente, esse docinho que a gente tá fazendo, essa cobertura, ela é o mesmo ponto que dá no brigadeiro. Quando ele começa a cair em bloco e ficar mais pesado, aquela calda, aquele ponto de fio, não é ponto de brigadeiro, é ponto de cobertura, tá certo? E aí a gente vai colocar, quando ele tiver já tiver no ponto, a gente coloca o chocolate. Esse chocolate aqui é o chocolate meio amargo, é em barra e eu cortei em pedaços para poder ele derreter mais facilmente aqui dentro. Não precisa derreter separado, mas se quiser derreter no micro-ondas e acrescentar aqui, não tem problema. Ó, como ele já tá caindo, ó. Que a gente chama em bloco, né? Começa a cair em blocos leves, finos, depois ele vai começar a cair em blocos pesados. Que já tá no ponto de cobertura. Viu? Já tá caindo em bloco. E aí a gente vai aqui, ó, acrescentar o chocolate. Deixa eu tirar aqui. E ele vai derreter aqui dentro agora. E a gente vai desligar o fogo. Pronto, e agora é só esperar esse chocolate derreter. E assim ele vai ficar. Quando ele esfriar, ele vai ficar bem grossinho. Aqui, ó, como é que fica. Bem grossinho, ó. Aí quando ele esfriar, ele vai ficar no ponto perfeito pra gente colocar em cima. Bem brilhoso e bonito. Ó, bem grossinho, tá vendo? Porque não é ponto, mas repetindo, né? Não é ponto de brigadeiro, é ponto de cobertura. Então, depois de tirar do forno, está aqui os nossos cupcakes. Olha só, gente, vou tirar daqui direto, quentinho, para vocês verem. Ó, gente, vocês não vão querer comer outra coisa. Olha só que coisa fofinha, olha só. Olha só, quentinha, fumacinha saindo. Queria que vocês sentissem o cheiro agora. Ó, bem fofinho, desmanchei esse todinho. Mas esse aqui depois a gente resolve. Eu vou, ó, bem fofinho. Aquela cobertura que a gente fez, eu vou agora decorar os cupcakes. Vocês podem comer do jeito que tá aqui, está maravilhoso. Vocês vão gostar demais. Mas com essa cobertura aí vocês vão amar. Ó, eu faço assim, ó, para colocar. O bico tá aqui, eu enfio dentro, aperto e vou subindo. Ó. Aí a gente aperta o bico lá dentro e vem subindo. Que ele fica com recheio e cobertura. Aqui, ó. Vou fazer diferente aqui esse, ó. Viu? Aqui vou fazer esse aqui também diferente. Deixa eu colocar aqui. Coloca aqui, vem subindo o recheio. Fica uma florzinha. Então aqui, ó. Pode ser assim. Assim. Bico. Se você não tem o saquinho e o bico para colocar, você vem aqui com a colher, ó. E faz a sua decoração. Ó, vou mostrar pra vocês. Se vocês não tiverem um bico, você pode fazer assim, ó. Abrir aqui no meio. Tirar o miolinho dele. Coloca aqui. Vem com uma colherzinha. Coloca aqui dentro o recheio. Pega o miolinho que você tirou. Coloca no local, tampou, tá recheado. E aí agora a gente vai cobrir com a colher. E eu vou mostrar pra vocês que vai ficar bonito também. Ó, vai espalhando. E aí, ó, a cobertura. Agora, ó, deixa eu botar o cacau em cima. Olha só.
Como tá bonito. Pronto. E se você ainda quiser uma outra decoraçãozinha, você põe chocolate branco em cima. Ou pode colocar um morango, fica a coisa mais linda. Combinando com a forminha. E aqui está o nosso cupcake de cacau saudável finalizado, né? Que vocês possam aproveitar, lembrando que vocês podem mudar a farinha, né? Se vocês quiserem trocar, se quiser colocar sua farinha de amêndoa, se quiser botar sua farinha de castanha, não modificando muito, porque vai deixar de ser saudável, né? Lembrando que esse aqui é menos açúcar, menos glúten e menos gordura, tá bom? Então, que vocês possam aproveitar e desfrutar dessa maravilha. E agora eu vou abrir um aqui para vocês verem e ficarem desejosos de comer e fazer essa receita correndo hoje mesmo. Olha, deixa eu abrir aqui. Gente, vocês não têm noção. É maravilhoso. Aproveitem e corram para fazer a receita de vocês. Qualquer dúvida, deixa lá nos comentários que eu tenho o maior prazer em ajudar. Um beijão para todos!